Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiro quero dizer que estou super feliz com esse desafio. Percebo que vocês estão se empenhando para cumprir as metas e hoje eu quero passar a meta através de um vídeo. Quero explicar para vocês um pouquinho sobre o Mindful Eating. O que é o Mindful Eating? Mindfulness é uma técnica de meditação, de atenção plena. Então, quando a gente está bem concentrado, está muito atento ao que a gente está fazendo, a gente está então fazendo uma meditação. E existe hoje a técnica de comer com atenção plena, que é conhecido como Mindful Eating. E como funciona isso? Então, o desafio de hoje vai ser vocês começarem a praticar essa técnica de atenção plena ao se alimentar. É uma técnica muito simples, em que a gente precisa simplesmente estar muito atento à nossa refeição, à nossa alimentação. É importante que a gente desconecte de outras coisas que estão chamando a nossa atenção. Por exemplo, não trazer celular para a mesa, muito importante. Se a TV estiver ligada, mas se você não estiver muito concentrado nela, não vai trazer tanta influência negativa, mas o ideal é que não tenha televisão ligada no momento da refeição. A gente precisa ter muita atenção em relação a dois pontos muito importantes: o tamanho da nossa fome e a nossa saciedade. Muitas vezes a gente tem o hábito de colocar muita comida no prato e depois acabar comendo porque tem o dó de jogar fora a comida. Quando a gente está muito atento em relação ao tamanho da nossa fome real, que é diferente da fome emocional, a fome emocional faz a gente ter vontade de comer e não é fome de verdade. Então, quando a gente está muito atento com a gente, conectado com a gente tem essa percepção muito maior em relação à quantidade que eu preciso colocar no prato. E estar atento no momento da nossa refeição é um dos pontos extremamente importantes para que a gente coma menos, para que a gente consiga reduzir volume. Você imagina se você come todos os dias uma quantidade maior do que deveria ao longo da semana, quanto de calorias a mais eu comi ao longo do mês, ao longo do ano. E muitas vezes, mesmo sendo uma alimentação saudável, se eu como excesso, eu tenho dificuldade de perder peso, eu não emagreço porque eu tô comendo demais. E esse comer demais é refletido muitas vezes pela falta de atenção. Então, essa técnica do Mindful Eating, que é eu estou me alimentando com uma atenção plena, faz com que eu coloque menos comida no prato. Então fica a dica: coloquem menos comida no prato, um pouco menos do que você pensa que deveria, come muito devagar, percebe os aromas do alimento. Muitas vezes é interessante, inclusive, especialmente quando a gente fala de guloseimas, cheire o alimento, porque se você cheira, você já vai liberar serotonina só de cheirar o alimento. E aí põe o alimento na boca, sente a textura, sente esse alimento na boca, não vai já mastigando rápido, engolindo. A gente precisa praticar, porque não é fácil. Muitas vezes a gente vem muito agitado da rua e já vai se alimentar, e isso é um erro. A gente precisa primeiro respirar, primeiro vai ao banheiro, passa uma aguinha no rosto, respira, 2 minutinhos, é coisa rápida, e depois vai se servir. Então essa técnica ela ajuda muito a gente ter uma ingesta de alimento que condiz com o tamanho da minha fome. E é muito comum as pessoas falarem: mas eu tenho muita fome. E a gente sabe que o estômago ele dilata, quanto mais eu como, mais ele dilata. Então, nos primeiros dias, né, quando a gente começa a ter um hábito mais saudável, a gente vai diminuindo devagar e vai comendo muito devagar, porque aquela sinalização em relação à saciedade, a gente sabe que ela demora um pouco para chegar. Então eu me alimentei, peguei e coloquei no prato um pouco menos do que eu acredito que seria interessante para mim. Comi muito devagar, prestei muita atenção no alimento, não fui já colocando na boca engolindo, colocando na boca engolindo. Para isso, solte os talheres, coloque os talheres ali no prato, respira, observa o seu estômago, fecha os olhos por 3, 5 segundos e se conecte com o seu estômago.
conversa com ele, estômago, tá tudo bem? Você quer mais um pouquinho de comida? Então é muito importante que a gente vá observando essas sensações e aí a gente vai adequando o volume devagar, vai diminuindo. Terminou de se alimentar, acha que ainda tá com fome? Espera um pouquinho, conta no relógio 2 minutos. E aí, sim, estou com fome, então eu vou pegar mais um pouquinho de comida. E aí o que eu oriento? Se sirva de mais folhas e de mais proteínas, não vá pegando carboidrato e colocando no prato. Por quê? Porque proteína gera muita saciedade e folhas também, porque tem fibras e faz a gente mastigar. O próprio ato da mastigação já melhora a saciedade. Bom, gente, então é isso. O desafio que eu quero passar para vocês a partir de hoje. Então, esse é um desafio acumulativo. Então, não é para fazer só no dia de hoje, na realidade de amanhã, né? Que eu passo sempre um dia antes. Então, não é uma tarefa em que quanto mais eu faço, melhor eu fico. Eu preciso ter paciência. Se eu fizer uma vez só, vai ser muito difícil e aí a gente às vezes vai falar, meu Deus, isso não é pra mim, eu não consigo. Consegue, você consegue. Pensa sempre de uma forma muito positiva. A gente vai treinando, vai treinando, vai treinando e aí a gente começa a perceber que tá dando certo, que eu estou me alimentando com menos quantidade. Se eu me alimento com menos quantidade, claro que só calorias, isoladamente, a gente sabe que não é esse o único ponto pra gente perder peso, tem toda uma história por trás de emagrecimento, mas sim, reduzir calorias é um ponto para emagrecimento. Se eu como muita quantidade, mesmo sendo de um alimento saudável, eu vou ter dificuldade de emagrecer. Então a gente tem que fazer redução calórica também, tá? Não é só redução calórica, mas é redução calórica também. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me chamem por aqui, estou à disposição. Tá bom? Um beijo para todo mundo.